Marqueteando por aí com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM. Está começando o Marqueteando por aí. Você já segue o nosso perfil no Instagram? Não? Então corre lá no @marqueteando por aí que preparamos um conteúdo super bacana para você. As redes sociais e a internet transformaram a maneira como as pessoas se informam. Tem todo tipo de informação disponível na internet, desde as notícias reais e bem apuradas até as fake news. O problema é que nem todo mundo que escreve na internet tem formação técnica. Portanto, a probabilidade de publicar algo inidôneo, sem compromisso com a verdade, é muito grande. Isso implica na qualidade da informação passada e, consequentemente, na formação da opinião das pessoas, que passam a enxergar a realidade de maneira deturpada e manipulada, confundindo mais do que informando. Mas será que esse é um caminho sem volta? O que nós, jornalistas, podemos fazer para resgatar o bom e velho jornalismo? Para responder a essas e outras perguntas, vamos conversar com o jornalista Mauro Videquim, meu colega aqui na rádio, que acaba de estrear o programa CBN Mais Maceió. Mauro, seja muito bem-vindo ao Marqueteando por aí. Muito obrigado, Dani. Bom dia a você e aos seus ouvintes. A sua inquisição é extremamente interessante no momento em que a gente vê a polarização, né, principalmente olhando primeiro para o nosso país, nesse momento em que você tem uma corrente muito grande de brasileiros que acredita de fato naquilo que interessa a ele, ao interesse dele. E aí ele lê e acredita e o pior, multiplica aquela informação que é completamente mentirosa. E aí, quando você pergunta o que nós podemos fazer, será que isso veio para ficar? É uma pergunta difícil, porque com a velocidade da tecnologia, você rebater a fake news, você tem que fazer um trabalho, primeiro, de muita responsabilidade para escrever a verdade. Claro. Depois, tentar encontrar meios para propagar a verdade na mesma velocidade que a mentira. E a gente sabe que muitas vezes o cidadão, o ser humano tem essa coisa de querer ver o pior, mesmo que ele lamente. Isso. Mas ele gosta de ver e às vezes curtir e compartilhar. Isso é um problema sério. De que maneira os bons jornalistas podem superar os produtores de conteúdo, no caso de matérias jornalísticas, né? Olha, eu acho que o único caminho, Dani, para isso tudo que você está nos colocando, eu te dou parabéns por essa pauta tão oportuna, eu acho que o único caminho é produzir mais jornalismo, porque hoje, principalmente com o celular, muitas pessoas geram conteúdo, mas não significa que essas pessoas que geram conteúdo estão fazendo jornalismo. Para você fazer jornalismo, você tem que partir de uma coisa que é básica, responder as perguntas quem, como, quando, onde e por quê. Exatamente. E isso necessariamente não é uma decisão sua. Você tem que responder essas perguntas e, invariavelmente, ouvir os dois lados da notícia. Claro, isso é técnica, né? É técnica e às vezes você não gosta daquilo que você está fazendo, mas do que você está noticiando. Mas é a verdade. São os fatos, né? São os fatos. Fatos não há argumentos. Eu dou o exemplo, Dani, te peço licença para dizer isso, da cloroquina, hidroxicloroquina. Quem dera que o presidente da República Federativa do Brasil estivesse certo, que a hidroxicloroquina de fato funciona. Só que a ciência já provou, não é porque eu, Mauro, não quero que seja assim. A ciência já provou que para este tipo de vírus, a hidroxicloroquina não funciona. E aí ele simplesmente, como uma criança mimada, birrenta, decide dizer que vai continuar. E até, acredite você, depois de 516 mil mortos pela Covid, ele ainda desacredita a própria vacina. É inacreditável. É inacreditável. Aí ontem eu tive acesso a uns dados que são muito interessantes e aí eu acho que consigo responder efetivamente a sua pergunta. Eu fui atrás dos dados da Austrália.
Na Austrália, que é um país imenso territorialmente, não tem a população do Brasil, mas tem uma população também grande, morreram 900 pessoas por causa da Covid. E o Brasil, neste momento em que nós conversamos, se aproxima de 520 mil mortos. É muita gente. É muita gente. Quando a gente para pensar nisso e, ao mesmo tempo, refletindo que era possível diminuir significativamente esse número, puxa vida, Daniel, o jornalismo que tem que continuar insistindo. E o pior é que ele tenta estrangular o nosso trabalho cortando a verba publicitária do governo. Exatamente. Que é um dinheiro importante para a manutenção, para a vida, né, para a vida saudável das empresas de comunicação. Claro, claro. E ele acredita que dessa forma ele consiga manipular a verdade, manipular a informação. E o que mais me impressiona, Mauro, é que as pessoas perderam a sua capacidade de raciocinar em cima das coisas, sabe? É inacreditável que as pessoas neguem a realidade, neguem a doença, não queiram usar máscara, não queiram tomar vacina por uma questão ideológica. Só que isso não é ideologia, a gente está falando de vida. A gente está falando de saúde pública de um país inteiro. Então isso já ultrapassou as fronteiras da ideologia. Então quem não faz isso, na minha opinião, está sendo negligente e irresponsável consigo e com o próximo, né? Mas essa é uma discussão para um outro programa. É verdade, mas não daria para deixar de falar nisso, né? Não, de jeito nenhum, porque está intimamente ligado à informação. Exato. E ao jornalismo, né? Os veículos de comunicação estão em constante transformação justamente porque as pessoas só buscam informação pela internet. Você acha que o jornal impresso já morreu ou ainda tem o seu valor como os livros? Olha, do ponto de vista físico, aquela coisa que eu adoro fazer, que ainda faço, de segurar o jornal, isso está com os dias contados. Infelizmente. Infelizmente. Aí a gente tem um exemplo mundial, que é o New York Times, que continua sendo publicado, mas hoje a maior parte dos assinantes do jornal New York Times são assinantes de plataforma online. Eles têm acesso à versão impressa, só que digital. Isso. E esse é o caminho. A Folha de São Paulo aqui também segue esse trabalho. O Globo também tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido, tentando reduzir o valor da assinatura, mas fazendo aquilo que é fundamental hoje no jornalismo profissional, Dani, que é fazer a convergência das mídias. Isso. Então você entra pelo impresso, vai para a rádio, vai para o Instagram, vai para o Facebook, Twitter e faz essa convergência que nada mais é do que um ciclo de comunicação informativo e profissional, que é muito ágil e tem outro caminho que eu imagino que você também vai gostar de ouvir, que é a segmentação da notícia. O teu programa é um exemplo disso, né? Isso. A gente tem um foco e isso tende a se fortalecer com a tecnologia e com o desenvolvimento da comunicação no mundo todo. É verdade. A gente tem hoje, né, com muita... É muito latente a gente ver o jornalismo segmentado e também o jornalismo de opinião. Você acha que o jornalismo de opinião é uma tendência? Olha, eu quero voltar no New York Times e trazer uma resposta bem interessante, talvez os teus ouvintes não saibam ou não se lembrem. Mas, por exemplo, quando há eleição presidencial nos Estados Unidos, os grandes jornais de lá se posicionam e dizem por que eles apoiam determinado candidato. Isso. Eu acho isso extremamente saudável. Eu acho que a opinião é parte, porque todos nós temos opinião, né, Dani? A gente não pode dizer aqui que não tem. Ah, mas você é jornalista e não tem opinião. Claro que tem. Claro que tem. E eu acho que num caso desse, que você trata de uma eleição, é absolutamente saudável. E também acho que é muito salutar que essa opinião seja dada em todos os momentos. Eu aqui no meu programa e você também no seu tem Sim. dado opinião e eu acho que isso é saudável. Porque não há nenhum problema que o ouvinte, que o internauta discorde da nossa opinião. Esse debate é extremamente democrático, produtivo, faz bem para todos, mas ele tem que ser verdadeiro. Eu não posso emitir uma opinião repetindo aqui o que a gente disse no início do programa em cima de fake news.
Tem que ser uma opinião com base, sustentada, e isso é extremamente saudável. Eu sou totalmente favorável ao jornalismo opinativo. Eu concordo, eu também sou, como você falou, eu emito opinião no meu programa e eu vou continuar emitindo, porque graças a Deus a CBN não censura a gente pode falar realmente o que a gente pensa, e eu acho que isso é extremamente saudável para quem está nos ouvindo, para a sociedade como um todo, né? Mauro, tecnicamente falando, como que uma pessoa consegue diferenciar uma notícia verdadeira de uma fake news? Porque tem fake news que são bem convincentes, né? Então, como que uma pessoa consegue diferenciar? Nós, jornalistas, sabemos, porque nós dominamos a técnica, mas as pessoas comuns, como que elas conseguem? Olha, a primeira coisa é fazer o que a gente chama de análise comparativa. Né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo muito interessante, trazendo até para o mercado de consumo. Se um carro custa na loja R$100 mil e ele está à venda por 20, você tem que desconfiar. Lógico. Começa por aí. Então, desconfie de números que são muito a favor do teu bolso, muito a favor daquilo que você pensa. A gente vê muito isso, aí é claro que há uma ressalva muito grande no que eu vou falar, mas em determinadas tendências de pilantras que atuam no campo religioso. Isso, Isso a gente tem visto muito. A história de feijão milagroso, nós temos aí, pedra não sei da onde, sal não sei da onde, enfim. Mas o que eu sugiro aos ouvintes? Recebeu a informação? Tente comparar com outro site, com outra fonte de informação. Com outro veículo, que com seja outro da veículo, mesma linha. E principalmente se ela chegar pelo seu Zap, o popular Zap. Popular Zap. Se for pelo Zap, desconfie. Às vezes, pode ser que aquilo seja verdadeiro, que bom. Mas, por favor, antes de soltar no grupo da família, mandar no grupo dos amigos do colégio, do trabalho, faça uma checagem que é simples e é fácil fazer, porque na palma da tua mão mesmo você consegue resolver. Você tem também os grandes veículos que estão aí. Ah, mas a Globo, a CBN são contra o Bolsonaro. Gente, não é questão disso, é o que está posto aí. Exato, são fatos. São os fatos. Analisem isso. Pode ir para outro site, eu sugiro aqui, vá ao El País, vá à BBC Brasil, vá ao G1, Agência Reuters. vá a Reuters. Procure essas fontes, que certamente é um bom caminho para você fazer o que eu chamo de análise comparativa. Essa análise vai te ajudar a propagar o que é certo. E às vezes, repito, o que é certo não nos agrada, mas é verdadeiro. É verdade. Mauro, você estreou um programa super legal aqui na CBN, chamado CBN Mais Maceió. Você acredita que as notícias veiculadas pelo rádio tenham uma maior credibilidade porque são produzidas exclusivamente por jornalistas? Olha, elas têm muita credibilidade. Essa pergunta é muito boa. Elas têm muita credibilidade porque a gente está no tempo exato em que ela acontece. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu ontem. Durante o programa, a nossa repórter, a Ellen Cipriano, foi acompanhar o andamento de uma obra que é fundamental para o trânsito e também do saneamento ali na Ladeira da Moenda, aqui na nossa capital, Maceió. Quando ela chegou lá, não tinha ninguém trabalhando. E a obra é emergencial e eram 4 da tarde. Então a gente informou no exato momento em que ela botou os pés lá que não tinha ninguém trabalhando. O que aconteceu depois? Imediatamente chegou um fiscal que estava ouvindo a rádio para tentar botar aquela famosa, o pano quente. O pano quente, dá uma explicação. Dá uma explicação. Então, sob esse aspecto, porque até nisso a gente consegue, por incrível que pareça, a gente consegue ter mais agilidade noticiosa do que a internet. Porque às vezes você ainda tem que escrever para publicar. Isso. E no rádio você liga, põe no ar e ela já falou, ela deu a notícia. E ela já deu a notícia. Deu a notícia. Então isso é um ponto muito positivo para o rádio. Por isso que eu acho que o rádio nunca vai morrer, o rádio vai ser sempre um veículo em transformação. Hoje, você vê, nós estamos aqui conversando e a Thalita está fazendo um vídeo da nossa conversa. Isso é fantástico. O rádio também é falado, hoje o rádio é audiovisual. Né? Ele tem o áudio e tem a imagem.
Antigamente nós tínhamos muita curiosidade em ver os rostos dos radialistas. Exato. Conhecê-los, né, pessoalmente. Então era celebridades na época, né? Porque você se conecta com a voz de uma pessoa no primeiro momento, né? E é bom que o rádio ele permite essa convergência de mídias, como você falou no início também, que a gente consegue estar no vídeo, a gente consegue deixar disponível uma entrevista para quem não consegue nos ouvir na hora que vai ao ar, né? Então, o ouvinte ele não tem aquela sensação de que perdeu aquele momento, porque hoje já é possível, né, deixar disponível. Então, eu acho que o rádio, a grande transformação do rádio é essa, é fazê-lo audiovisual. Né? Eu acho que o rádio realmente ele veio para trazer essa transformação para a gente entender que é possível pegar um veículo tão antigo como o rádio e transformá-lo para ele deixar acessível aos dias de hoje, né? Então, na sua opinião, o rádio vem ganhando espaço na vida das pessoas cada vez mais? Vem, e tem um outro fenômeno muito bacana para a gente comentar aqui com os seus ouvintes, que é aquela lei que fez com que as AMs passassem a ser FMs. E isso vai trazer muita qualidade para... Porque durante muito tempo, né, parece que faz tanto tempo assim, mas não faz tanto tempo. A gente ouvia o rádio, aquele chiado, você tinha dificuldade para ouvir e tudo. E com essa ida, essa migração para FM, a gente vai ganhar muito em qualidade. Basta ver o número de emissoras que já migraram para o FM. É o caso aqui do sistema, né? O sistema Correio tinha uma AM na capital, que agora é FM, daqui a pouco ela volta ao ar. Então é muito interessante isso. Você vê no Brasil, os dados nacionais mostram que já tem aí quase 2.000 novas FMs. Em função disso, é muita coisa. É a geração de emprego e, principalmente, né, geração de informação com confiança, com credibilidade. De informação de qualidade. E falando em informação de qualidade, fala um pouquinho do seu programa, o horário que ele vai ao ar, qual é o propósito do CBN Mais Maceió. Conta pra gente aqui. Olha, Dani, o CBN Mais Maceió estreou no dia 1º de junho, agora de 2021, com a ideia de trazer as notícias da tarde que tem grande repercussão naquela pessoa que está terminando o dia no trabalho, na escola e tudo mais. Mas a gente também tem uma visão dos fatos do dia seguinte. Então, vou te dar um exemplo clássico. Um fato nacional ou até internacional que de alguma forma vai repercutir aqui no nosso estado. Por exemplo, imposto de renda. Isso. Imposto de renda. Outra coisa, vacina. Foi aprovada mais uma vacina contra a Covid que vai chegar ao Brasil. Então a gente tem essa repercussão e a gente faz também um jornalismo muito crítico, muito opinativo. Isso é parte do programa. Então você tem as notícias da capital, de trânsito, de clima, do que abre e fecha, por exemplo, mas também tem ao longo do programa uma análise crítica, principalmente das questões políticas, seja aqui na capital, no nosso estado, no país ou até mesmo fora do país, como eu disse, algo que tenha interesse local. A gente presta um serviço de utilidade pública, né, Mauro? Porque a gente não dá só serviço. Como você falou, abre, fecha, aumenta o preço de alguma coisa ou não. A gente também está aqui para promover o pensamento crítico das pessoas, para fazer com que as pessoas parem para pensar naquilo que a gente está dizendo e, quem sabe, consigam até mudar de opinião ou reformular, repensar aspectos da sua vida e até opiniões próprias mesmo, né? Como dizia Raul Seixas, nós somos metamorfoses ambulantes e eu acredito piamente nisso, porque nada pior do que você manter a mesma opinião sempre e não ser aberto a novidades, a outras filosofias, a outros pensamentos. Mauro, quero agradecer demais a sua presença aqui no Marqueteando por Aí. É sempre um prazer conversar com você. E sucesso no seu programa, na sua empreitada. Muito obrigado, Dani. Vocês talvez não saibam, queridos ouvintes, mas a Dani já esteve no meu programa, ela deu um show lá, me ajudou a apresentar. Muito legal essa parceria e essa integração que a gente vai fazer na CBN daqui para frente, contando com a sua participação, meu querido ouvinte, internauta. Dani, muito sucesso para você, um beijo no seu coração e obrigado pela oportunidade.
Obrigada a você. Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Marqueteando por Aí. Viajar, fazer roteiros culturais e gastronômicos é tudo de bom. Fazer isso tudo com muita segurança é melhor ainda. Por isso, quem vive do turismo e da gastronomia precisa continuar cuidando das pessoas para fortalecer os negócios. O Sebrae preparou um guia completo com os protocolos de saúde para orientar cada setor. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.